Uma boa noite a todos. Nós estamos num programa, como o pastor já disse, de Semana Santa, né? Nós estamos caminhando, a Semana Santa na realidade é a próxima. É isso, né, pastor? Mas a igreja resolveu antecipar o programa e nos dar a oportunidade de, nessa noite, estarmos juntos aqui. Nesse período, geralmente, nós olhamos para aquilo que Jesus fez. Nós olhamos para trás e paramos um pouquinho para ver a trajetória de Jesus. E costumamos analisar a cada noite, né, conforme o próprio filme que está sendo passado aqui, as coisas, né, os encontros de Jesus, os milagres de Jesus, a maneira como ele tratou as pessoas, as curas realizadas, né? O perdão que ele concedeu a pessoas que a sociedade às vezes não perdoaria, né? Mas ele era Jesus, ele veio aqui salvar. Ele não veio ver quem é que estava com a razão ou não. Ele veio salvar, buscar o perdido. E nessa noite nós iremos ver um encontro desse que Jesus teve. Talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, né? E o meu filhinho de 6 anos é capaz de contar toda essa história, porque desde criança nós aprendemos a respeito dela. Mas a nossa intenção é como a pessoa que vai a um garimpo, né? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir num garimpo. Eu trabalhei no Mato Grosso, onde se tinha garimpo de diamante e de ouro. E agora em Minas Gerais eu tive a oportunidade de ir em lugares onde se tira pedras preciosas. E é impressionante, no garimpo as pessoas pegam, vão cavando assim, e vão tirando aquilo ali, vão por métodos manuais ou industriais, tentando encontrar naquele monte de terra, de pedra, alguma coisa de valor, ouro, diamante, pedras preciosas. E às vezes naquele monturo de terra, onde já foi feito todo esse trabalho, alguém ainda vem ali, ainda consegue achar, naquele monturo onde já foi vasculhado, já foi garimpado, alguém ainda consegue encontrar. A Bíblia é parecida. Todos os dias, ao irmos à palavra de Deus, nós podemos, como um garimpeiro, né, encontrar coisas novas do mesmo monturo, né? Talvez você tenha assim, uma visão diferente daquilo que você teve ontem, porque hoje é outro dia, hoje você viveu uma outra realidade, uma outra situação, e às vezes ontem o mesmo texto me falou algo, por conta daquela situação que eu estava vivendo, e hoje ao ler o mesmo texto eu consigo ver uma outra realidade, Deus falando de uma outra forma. Por isso a Bíblia, ela é um livro diferente, é a palavra de Deus, capaz de transformar a nossa vida, né? Porque nós vamos a ela não somente para encontrar conhecimento, nós vamos a ela para encontrar a salvação, e nos damos de cara ali com a pessoa salvação, né? A pessoa de Jesus que decidiu revelar-se através da sua palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E como eu disse, nós vamos ver uma historinha aqui. Nós vamos ver o encontro de Jesus aqui, que nós relembraremos aqui algumas coisas que são importantes. Nessa semana que a gente para analisar quem foi Jesus, o que ele fez por nós. Hoje é o momento aqui de nós analisarmos esse episódio, esse encontro de Jesus com essa pessoa. Trata-se da história de Zaqueu. Eu quero ler capítulo 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Texto conhecido, eu só fiz questão de ler todo ele para que a gente se recorde dos detalhes, né? A Bíblia está tratando aqui da história de um homem que ela faz questão de citar 2 características. Uma delas é que ele era baixo. A média de altura, quem sabe aí do homem brasileiro, né? Está por volta de 1,70, 75. Aqui no Rio Grande do Sul um pouco mais, né? Vejo os gaúchos um pouco mais alto. Se Zaqueu vivesse aqui em Porto Alegre, talvez ele tivesse 1,50 m, 1,55 m, porque a Bíblia faz questão de dizer, ele era baixo, era um homem baixinho. E se a Bíblia faz questão de dizer, porque isso chamava atenção. Então era um homem muito baixo, talvez 1,50 m. A outra característica que a Bíblia traz é que ele era rico. Então, se a Bíblia novamente faz questão de dizer que ele era rico, é porque de repente ele tinha realmente muito dinheiro, muita posse, que assim aparecia, né, no meio dessa sociedade. Eu não conheço bem Porto Alegre ainda, mas onde moram os ricos dessa cidade? Em que lugar? Figueiras, Bela Vista? Figueiras? 3 Figueiras, Bela Vista, era lá que Zaqueu ia morar, no metro mais valorizado de Porto Alegre, porque ele era rico. A casa de Zaqueu provavelmente ocuparia ali, talvez mais de 1.000 metros quadrados, né? Casa grande. Eu estou trazendo Zaqueu para Porto Alegre, tá? A casa de Zaqueu tinha muros altos, Zaqueu, quem sabe, tinha ali segurança. Zaqueu teria uma garagem ampla, com, 4 carros importados na garagem. Os filhos de Zaqueu não estudariam em Porto Alegre. Eles estudariam fora do Brasil. Porque é assim que as pessoas ricas fazem. Manda para Paris, manda para Harvard, né? Tem dinheiro, tem posses. Se Zaqueu morasse aqui em Porto Alegre, talvez ele passaria numa rua ali com seu carro, né? Talvez até no banco de trás, porque ele tinha um motorista particular, com seus vidros escuros. E muitas pessoas iriam olhar assim: nossa, né? Um dia eu chego lá, sonho de consumo, um carro importado, né? Caríssimo. Pessoas admirando Zaqueu, né, se ele morasse aqui na nossa sociedade, porque nem saberiam quem é que estava lá dentro, porque estaria tudo fechado ali, com vidros escuros, e nem saberiam quem estava dentro do carro. Acontece que, na nossa sociedade, nós trabalhamos assim, essas questões do rico, do pobre, né, classe média, quem tem, quem não tem, e nunca foi diferente. No meio da sociedade sempre foi assim, desde sempre, né? Pessoas com muitas posses, outras com poucas, outras ali no meio. E lá no fundo, pessoas que nasceram da mesma forma, nasceram com um vazio, um espaço a ser preenchido, criados assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de bastante posse, de bastante poder, cargos, né, que lhe dá poder. Uma palavra decide muita coisa. E você, quando começa a entrar na intimidade, eu me lembro de ter visitado uma vez um homem muito rico, de uma cidade onde eu trabalhei, e ele tinha um outro amigo que me levou para visitá-lo, porque ele estava em depressão. E nós entramos naquela casa assim, tudo automatizado, né? Aquele negócio assim que você tem até preocupação em pisar no chão, né? Tanta coisa bonita ali. E ali está um homem triste, um homem vazio,
Um homem que ao começar a falar da situação, começa a chorar, sabe? Zaqueu, aquele senhor, a pessoa que está nesse momento atravessando ali a avenida Assis Brasil, empurrando um carrinho, que às vezes você tem que ficar bem devagarinho, porque não cabe o carrinho dele e o seu, né, com tanto papelão. Aquela pessoa e aquele outro que mora nas Três Figueiras, ambos nasceram, como eu e você, com um vazio. Deus nos criou assim, desde que nascemos. Vazio este que só pode ser preenchido, como diz a própria Bíblia, pela pedra angular, né? A pedra de esquina, não encaixa nada ali. Essa pedra, ela é uma história real. Quando a Bíblia fala dessa pedra, ela está pegando uma história real. Durante a construção do templo, todas as pedras eram cortadas na pedreira e trazidas para a construção. Não se ouviu durante a construção nenhuma batida de martelo. Já imaginou isso? Tudo feito antes, tudo num projeto e agora trazido só para encaixar. E no caminho que eles estavam levando aí, talvez em carroças ali, carros de boi, de animais assim, ou então rolando sobre madeiras redondas, porque era tudo muito rudimentar, uma pedra se perdeu no caminho. Tentou-se encaixar ali outras, mas era como se fosse um quebra-cabeça com números, né? Aquele número era único, e ao tentar encaixar aquela pedra, não conseguiram nenhuma outra, porque a pedra tinha ficado para trás. E quando eles voltam agora procurando, encontram no caminho lá aquela pedra que havia caído, e aí vem e encaixa. Era aquela pedra que fechava o quebra-cabeça. A nossa vida é assim. O mendigo que está lá na calçada, e o outro que está lá na sua mansão. Todos nós nascemos, porque assim, se você olhar para a Bíblia, você vai ver a história de pessoas muito pobres. Nós vemos o ceguinho de Jericó, nós vemos a viúva lá, nós vemos pessoas muito pobres. E, na outra extremidade, nós vemos pessoas muito ricas. Nicodemos, o jovem rico, Zaqueu. Você parou para pensar nisso? Na Bíblia não tinha classe média, não é? Ou tem história de gente muito pobre, ou tem história de gente muito rica. Eu consigo observar um detalhe nesse quadro. Deus pega os extremos da pobreza e da riqueza para dizer assim: todos nós precisamos preencher esse vazio que está em nosso coração. Não precisava falar de classe média, né? Ele pega os extremos. Você pode ser o rico que for, ou o pobre que for, que você precisa, você carece da salvação. E aqui está Zaqueu, morando na sua casona luxuosa, tendo tudo que o dinheiro pode comprar. E aí você começa a pensar aí nos grandes milionários, né, que nós temos no Brasil. Eu fico imaginando como deve ser a vida desse povo, né? Assim, não dá nem para imaginar, porque eu nunca passei nem perto disso, né? Nós temos um Zaqueu que levanta pela manhã, né? Tem vários funcionários ao seu favor. E outro dia eu achei um negócio interessante, que o presidente da República do Brasil, ele tem um funcionário só para abrir as portas. Eu não sabia disso. A pessoa vai na frente abrindo as portas. Pessoa, que coisa mais chata, não posso nem abrir a porta. Alguém vai abrindo as portas. Fica até sem graça, né? Fica monótono. Zaqueu, com o vazio que ele tinha no coração, ele tem a necessidade que eu e você tivemos ou estamos tendo nessa noite, assim como o rico, como o pobre, como todos. Necessidade de encaixar no coração, na alma, lá naquele profundo, a pessoa de Cristo Jesus. A cruz de Cristo que trouxe a salvação pela pessoa que morreu ali em nosso lugar. Aí nós ficamos completos. Vamos imaginar uma cena. Bom, se o Zaqueu era rico, ele ia fazer compra lá no Zafari. O lugar caro, né? Lá estava o Zaqueu, fazendo compras. E de repente aparece ali vamos pegar um colega dele, um colega de trabalho. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era publicano. Zaqueu era o chefe da Receita Federal do Rio Grande do Sul. Era o
cobrador de impostos chefe. Ele era o chefe dos publicanos. E hoje os publicanos, quem cobra imposto é a Receita Federal, né? Então ele era o chefe da Receita Federal. Vamos imaginar, porque tinha um outro que era publicano também, e que um dia Jesus, eu estou trocando aqui, não estou falando de maneira cronológica, só para a gente entender assim, uma história real, criar uma cena aqui. Tinha um publicano que estava no seu escritório e Jesus passou e falou: segue-me. Como era o nome dele? Mateus. Mateus era publicano também, como Zaqueu. Vamos agora colocar os dois na mesma cidade. Eles não eram da mesma cidade, mas vamos colocar na nossa história aqui. Lá está o Zaqueu fazendo compras e de repente aparece o Mateus. E ele vem feliz da vida. E o Zaqueu acha estranho, porque a Bíblia diz que eles eram considerados, e eram mesmo, ladrões, e ninguém gosta de ladrão, ninguém gosta de alguém que está roubando você. Então, esses publicanos, eles viviam pelas sombras. Eles tinham vergonha de aparecer publicamente nos lugares. Roma vendia o direito de cobrar impostos. Era mais ou menos assim, você paga, parece o Brasil, as propinas aí, né? Você paga tanto pelo direito de cobrar impostos, e você passa a cobrar, porque eles queriam ter a certeza de que o dinheiro ia entrar. Quanto você vai cobrar? Olha, nós precisamos de tanto, o que você cobrar mais é seu, por isso que eles se enriqueciam. E se as pessoas não quisessem pagar, o exército romano estava à disposição desses cobradores, aí não tinha jeito, né? Então eles se enriqueciam, mas o preço que tinham que pagar era a ausência de amigos. Eles viviam longe das pessoas da sociedade, eram considerados párias, escórias da sociedade, ladrões. E era talvez comum, né, as pessoas assim apontarem o dedo quando viam um publicano na rua: seu ladrão, devolve meu dinheiro, esse tipo de coisa assim. Eles ficavam constrangidos e nem saíam de casa. Ou seja, esse homem rico, esse homem que tinha tudo o que queria, não tinha aquilo que era mais importante, a amizade, o relacionamento com as pessoas. Mas vamos imaginar que o publicano Mateus, né, o encontra no supermercado e vem feliz da vida. E vem contar para ele algo, né? Ô Zaqueu, eu preciso te contar algo. O que foi? O que te traz tanta alegria assim? Eu encontrei uma pessoa, e eu quero que você também a conheça. Mas que pessoa é essa? Ele diz: eu encontrei Jesus, um homem que anda por aí pregando, fazendo milagres. Eu encontrei com ele, ele me chamou e eu estou trabalhando agora com ele. Tá, mas e o seu salário? Foi melhor aí do que o da coletoria? Não, eu não recebo nada. Como assim? Não, eu só ando com ele. E você come o quê? Ele dá um jeito. Quando falta comida, ele dá um jeito. E o Zaqueu fica tão impressionado, porque ele que pensa naquele momento que é o dinheiro que lhe traz a alegria, porque é assim que pensamos às vezes, que ter é o que vai nos fazer felizes. Ele olha para aquela situação de Mateus, ele fica pensando: como pode? Não tem nada, não tem salário, abandonou o escritório, está andando atrás desse homem e é feliz, como pode? E aquela felicidade de Mateus é a felicidade que Zaqueu procura. É a felicidade que o mendigo procura, que o rico procura, que eu procuro, que nós procuramos. É aquela felicidade estampada no rosto de Mateus. E quem sabe o Mateus, só para fazer a história ficar real, fala assim: olha, semana que vem ele vai passar aqui em Jericó. Você não quer encontrar com ele? E o Zaqueu agora fica, sabe? Ele não consegue parar de pensar nisso. Ele não consegue parar de ver aquela cena do seu colega que é publicano, também como ele, e que agora é um homem diferente. Ele chega ao ponto de pensar no seu coração, né? Eu trocaria tudo que eu tenho para ser feliz como Mateus, andar pela rua como ele está andando. Porque as pessoas, quando chegam no topo, né, do dinheiro, da fama, do poder, você já viu que uma boa parte delas morrem de overdose e tal, porque não é lá que está a alegria. Não é lá. Elas pensavam que era, mas chegam lá, não é lá.
Quando você vê uma entrevista dessas pessoas assim, famosíssimas, né? Você vai perceber que são palavras vazias de alguém que não chegou, mas não chegou. Chegou lá, mas não chegou no ponto onde a felicidade está. E o Zaqueu fica ali, quem sabe pensando naquela cena, naquelas palavras. E ele então toma uma decisão. Bom, se é dia tal que ele vem, aí Zaqueu toma a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Eu quero me encontrar com Jesus. Essa é a decisão. Eu quero me encontrar. E ele agora se prepara. E o dia vai chegando e ele fica ansioso. No dia anterior, quem sabe ele chegou lá no escritório e falou assim: olha pessoal, amanhã eu não venho trabalhar. Eu tenho uns compromissos pessoais, eu não apareço aqui, e delegou ali as atividades. Naquela noite, Zaqueu não dormiu. Ele não dormiu. Ficou rolando de um lado para o outro, até que o dia amanheceu, que bom. Ele toma um banho, ele coloca a sua melhor roupa, e ele sai pelas ruas de Jericó, para o lugar onde ele imaginava que Jesus iria passar, o centro da cidade, onde tinha uma praça ali, alguma coisa assim. E Zaqueu fica ali esperando, de repente vem a multidão vem caminhando lá. Quem sabe ele sobe ali ele era baixinho, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Ele sobe ali num banco, numa parte mais alta ali da calçada, e ele fica ali na ponta dos pés olhando, à medida que a multidão se aproxima. A Bíblia diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da sua estatura, mas eu queria acrescentar algo mais aqui. Aquela multidão era composta de pessoas que tinham sido roubadas por Zaqueu. Eu queria acrescentar aqui a multidão que impede Zaqueu de ver Jesus com palavras, que aponta o dedo para ele e diz assim: você é ladrão, o que você está fazendo aqui? Olha para as pessoas que estão aqui, ninguém é como você, o que você faz aqui? E essa multidão que aponta o dedo para Zaqueu faz com que ele recue e tome a segunda decisão, agora infeliz. Já que eu não consegui ver, eu vou tentar vê-lo à distância. Eu queria que você pensasse nessa noite que essa multidão, ela está presente na nossa vida. Essa multidão pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser os seus amigos, pode ser os seus colegas de trabalho, pode ser os seus colegas de sala de aula. Pessoas que impedem você de ver Jesus. Pessoas que vamos imaginar uma cena de alguém se preparando para vir à igreja hoje à noite, né? E aí alguém pergunta lá da família: onde é que você está indo? Estou indo para a igreja. Virou crente agora, é? Sabe? A multidão ainda continua tentando atrapalhar as pessoas de ter o contato pessoal com Jesus. Zaqueu toma a decisão de afastar-se. Ele poderia, como aquela mulher com fluxo de sangue, né, atravessar a multidão, quem sabe até ali engatinhando e tocar em Jesus, como ela tocou com o toque da fé, e Jesus para e atende aquela mulher, a cura. Mas Zaqueu não teve coragem. No primeiro momento que a multidão o impediu, pela altura, quem sabe pelos dedos apontados, Zaqueu recua. E a Bíblia diz que ele foi e subiu numa árvore. Eu fico pensando assim, imagina o chefe da Receita Federal aqui do Rio Grande do Sul, numa praça de Porto Alegre, subindo numa árvore. É muito mais vergonhoso, não é? Se os jovens olhassem assim, olha o baixinho lá, olha o nanico lá, né? Uma apagação de mico de todo tamanho, né? Subir numa árvore, virou macaco, virou criança, né? Até pela estatura até que estava, mas eles conheciam Zaqueu, mas aquele ali não é o chefe da Receita Federal, está subindo numa árvore. E ele sobe, ele se acomoda ali, porque pelo menos à distância ele vai ver. E esse é o problema, talvez, de alguns aqui nessa noite. Decidiram contemplar Jesus à distância. Quando você toma essa decisão, você está tomando uma decisão muito infeliz, e essa decisão não resolve o seu problema. Olhar de longe não resolve. Zaqueu se acomoda, e lá vem a multidão. Ela vem caminhando, Jesus curando e falando e tal,
e dali de cima ele consegue visualizar em torno de quem girava aquela caminhada, e ele já identifica a pessoa de Jesus. E a multidão vem e ele se ajeita ali, quem sabe abre as folhagens para ver bem de pertinho, quem sabe ouvir alguma coisa, ser contagiado com alguma coisa, com os respingos daquilo que talvez pudesse sobrar, para que ele pudesse ouvir daquilo que Jesus falava, e que transformava a vida das pessoas. E de repente a multidão para embaixo da árvore, e ele fala: oba, né? Que bom, agora eu vou ficar olhando e vou ouvir. Mas assim que a multidão para, Jesus olha para cima. Ele olha e chama pelo nome de Zaqueu. Já imaginaram o susto que ele levou? Porque naquele momento Zaqueu estava se sentindo o pior, o rejeitado, né? Ali estavam pessoas que o acusavam. Ele se sentia tão pecador, tão distante da possibilidade do alcance da salvação, que ele sobe nessa árvore e tenta ficar olhando de longe. Na cabeça de Zaqueu, ele seria o último a ter a atenção de Jesus no meio de toda aquela multidão. Mas Jesus para, ele olha para cima e chama pelo nome de Zaqueu. Zaqueu, eu acho que ele quase caiu da árvore. Levou um susto. Teria alguém falado para Jesus que eu subi aqui? Teria alguém citado o meu nome para Jesus? Como assim? Ele para, olha para mim, com toda a certeza de que eu estaria aqui, e chama o meu nome. Alguém falou para ele que eu corri na frente e subi aqui? Queridos, aqui entra a onisciência que Jesus nunca deixou de ter. Ele despiu-se da divindade, mas não deixou de ser Deus em nenhum momento. Jesus estava ali como um homem, mas ele era um Deus onisciente, e ele sabia, ou quem sabe, naquele dia, Jesus tenha saído de onde ele saiu para Jericó, cruzar por Jericó, somente para atender o caso de Zaqueu. Por que eu digo isso? Porque Jesus para, e ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, chama o nome, individualiza, desce agora, desce depressa. Quem sabe ele fala para as pessoas ali, porque a Bíblia não fala todos os detalhes, senão teria que ser um livro muito grande, né, para contar os detalhes. Quem sabe Jesus olha e fala assim: pessoal, depois a gente continua, mas eu preciso atender uma pessoa agora. Zaqueu, desce depressa. Quem sabe Zaqueu olha para ver se tem outro Zaqueu que falou para Jesus que ia subir na árvore, né? Como é que sabe? Como é que pode? Ele sabe que eu estou aqui. Deve ter outro Zaqueu sentado por aqui. É assim que a gente pensa. Quem foi que disse para ele? Como é que ele sabe? Ele sabe porque ele é Deus. Ele sabe porque ele está sabendo exatamente o que você pensa agora. Ele sabe o que você fez hoje. Ele sabe que você, nessa noite, amarga um sentimento de tristeza por algo negativo que aconteceu no dia de hoje. Ele sabe que você está feliz por algo que aconteceu hoje. Ele sabe da desonestidade que talvez eu e você tenhamos praticado hoje. Mas ele sabe das coisas boas também. Onisciência, sabe todas as coisas. Zaqueu, ninguém me falou que você subiu, mas eu sei. Eu sei que você saiu da sua casa, eu sei que você se preparou durante uma semana para vir aqui. E por que você subiu então? Se o seu objetivo era encontrar a felicidade que eu posso oferecer, e você veio para buscá-la, por que subiu nessa árvore? Desce, é aqui embaixo o negócio, não é em cima. Não resolve, olhar de longe não resolve o seu problema. Então desce agora, desce depressa, não é amanhã, não é a semana que vem. Talvez eu tenha aqui pessoas nessa noite que sabe que a felicidade está na pessoa de Jesus e de tê-la na vida, mas fica postergando amanhã, semana que vem, mês que vem, deixa eu resolver esse problema aqui. É agora, meu querido, minha querida, desce depressa, hoje, agora. Contemplar Jesus à distância não resolve o seu problema, não resolve o meu problema, não resolve. Talvez eu fale aqui para pessoas que estejam em cima de alguma árvore, né? Membros da igreja, em cima de árvores.
Ah, pastor, ela olhou para mim com uma cara feia, eu não gosto muito daquela pessoa. E aí você corre e sobe na árvore do ressentimento. Nossa, como o Leandro Quadro sabe tanta coisa. Ah, se eu fosse como ele. Você decidiu subir na árvore, quem sabe da ignorância, da falta de conhecimento, porque lá na sua estante tem um monte de livro. Ele só sabe aquilo lá porque ele estuda. Simples. Árvores preparadas na floresta do inimigo, para que você e eu subamos. Árvores da mágoa, árvores do ressentimento, árvore, quem sabe, do orgulho, do egoísmo, árvores que subimos e tentamos ficar contemplando Jesus à distância. Não resolve. Ele olha para cima e olha dentro do seu olho nessa noite e lê o seu coração, e sabe por que você veio aqui, e diz assim o seu nome: fulano, desce agora, desce depressa, porque ficar em cima não vai adiantar nada. Desce agora. Eu quero ir com você para a sua casa. E essa casa aqui simboliza muita coisa: a vida, o coração, a alma, aquele lugar onde ele precisa estar, aquele lugar onde a pedra encaixa, que você, se não tiver, não é feliz. Pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter o que quiser. Desce que eu quero encaixar-me no lugar onde a medida certa para que eu esteja ali na sua vida. Desce agora. Eu fico, às vezes, e porque eu vivi assim, um bom tempo eu imaginei que religião, cristianismo, era você ter uma lista de coisas onde você faz, e uma outra lista de coisas que você não faz. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já tive várias. Na sua igreja pode? O que pode na sua igreja, o que não pode? Uma lista de coisas que pode e outra que não pode. As pessoas reduzem o cristianismo a duas listas. Uma com coisas que eu posso, outra com coisas que eu não posso. Isso é moralismo, queridos. Isso não é cristianismo. Moralismo. Tem muita gente moralmente corretas na sociedade e não estão salvas. Não estão salvas, porque isso não salva ninguém. Fazer as coisas certas ou deixar de fazer coisa errada, não salva. A pessoa que salva é aquela que olha para cima e diz assim: desce agora, eu vou com você para a sua casa. E algum outro grupo de pessoas diz assim: eu sei que essa igreja é certa, eu sei que o que a Bíblia está dizendo é correto, mas eu ainda preciso resolver algumas questões, algumas coisinhas. Assim que eu terminar de resolver, alguém já ouviu isso? Assim que eu terminar de resolver essas questões, eu vou aceitar a Jesus e vou ser um cristão. Era mais ou menos assim, Senhor, senta aqui nessa calçada, que eu vou dar uma corrida lá na minha casa, porque lá tem um monte de coisa que eu acho que o senhor não vai gostar. E aí Zaqueu correria lá na casa dele, tiraria as coisas da geladeira, tiraria as coisas do guarda-roupa, as coisas das paredes, do som, o tipo de música, e vou fazer uma limpeza e tal, e depois o senhor chega. Se Zaqueu pudesse fazer isso, teria necessidade de Jesus ir na casa de Zaqueu? Não, ele já teria resolvido o seu problema. Jesus começa então a caminhada, né? Não sei de quanto tempo, a Bíblia não fala quantos quilômetros ou quantos metros, quanto tempo eles andaram. Mas Jesus deixa a multidão e vai com aquele homem que se sentia o último e que agora no planejamento daquele dia de Jesus se torna o primeiro. Amém? Talvez você entrou aqui pensando que é o último, ou então lá no meio da fila, né? Jesus quer colocar você como o primeiro da fila nessa noite. Quer colocá-lo aqui para ter um atendimento premier. Você viu como as empresas estão se preocupando com o cliente agora? É Prime, Premier. O que mais? É estilo, né? O Banco do Brasil, estilo. Por quê? Porque individual, né? Tratamento VIP. Jesus deixa a multidão e sai agora andando com esse homem. E eles vão conversando, né? A Bíblia também não fala isso, mas eles não foram calados, eles foram conversando para casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entra ali, ele faz uma declaração, que para mim, aqui sim está a essência do cristianismo. Jesus disse assim: hoje entrou o que nessa casa?
Salvação. Quem estava entrando ali? Uma pessoa. Salvação então é uma pessoa. Salvação não é um estado de coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer. Salvação é uma pessoa entrando, caminhando com você e entrando na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa. A pessoa de Jesus entrando é a salvação entrando. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a salvação. Hoje entrou a salvação aqui, porque hoje eu entrei. Ficaram por ali, não sei também quanto tempo. A Bíblia não fala se Jesus dormiu uma noite lá, se ele ficou ali conversando e depois foi embora. Mas o fato é que Jesus entrou. E depois de um tempo que Jesus entrou ali e conviveu com aquela família, Jesus na família, né? Jesus falando com a esposa, Jesus falando com os filhos, Jesus falando com o pai da família, Jesus na casa, Jesus na vida, Jesus nos negócios, a salvação, você convivendo com a salvação. Zaqueu chega ali todo meio envergonhado e fala assim: ô Senhor, tem uma coisa aqui que eu quero dizer para o Senhor. Eu tenho roubado as pessoas, não estou feliz. Mas é o seguinte, eu tenho um caderninho ali que eu anotei todo mundo que eu roubei. Eu vou devolver tudo que eu roubei e ainda vou restituir 4 vezes mais. Isso significa que ele tinha muito dinheiro, né? Porque ele devolve o que ele roubou ainda 4 vezes mais. Sobrou alguma coisa para Zaqueu? Não sei. Mas nessa altura do campeonato isso não era mais importante para ele. Vou restituir 4 vezes mais, vou ficar descapitalizado? Não sei, eu tenho a salvação, por que eu tenho que me preocupar com as outras coisas? Olha que coisa interessante. Jesus não pediu. Em nenhum momento do texto que nós lemos aparece Jesus pedindo: ô Zaqueu, você está roubando, camarada, devolve aí. Nenhum momento. Mas a presença de Jesus, a convivência de Jesus com Zaqueu de lá até aqui, e esse tempo que ficou ali na casa dele, causou em Zaqueu o constrangimento natural, que fez com que Zaqueu falasse assim: Senhor, não dá, não combina, então eu vou devolver, eu vou me livrar dessas coisas que não me fazem bem. E ele então naturalmente resolve devolver. Jesus deve ter dado uma risadinha assim: legal, gostei. Queridos, salvação é a pessoa de Jesus na nossa vida. Fazer coisas ou deixar de fazer coisas é a convivência com Jesus, que você vai olhar e falar assim: Senhor, estou constrangido, não combina, o que eu estou fazendo não, sabe, não, parece que não encaixa com aquilo que o Senhor espera. E aí naturalmente eu vou me tornando uma pessoa fiel, que vou fazer coisas e deixar de fazer coisas agora feliz, agora espontaneamente, agora naturalmente. Será que eu estou falando aqui para alguém que gosta de ouvir algumas coisas que não combina com... Não dá para pôr uma perninha aqui do fone de ouvido no seu e o outro no de Jesus? Você está meio... Você acha que... Pare de lutar contra essa música. Pare de lutar contra essa comida, contra essa bebida, contra esse ambiente, contra esse filme, contra essa novela, contra esses sites que você... Pare de lutar contra isso. Só convide Jesus para andar com você e entrar na sua casa, só isso. Porque a convivência com Jesus vai fazer com que a luz entre, e onde a luz entra, as trevas vão embora automaticamente. Eu gosto até de pensar imagina uma vasilha, uma lata aí quadrada com água, e agora eu pego uma pedra do tamanho da lata, e ela está cheia, e agora eu vou colocar, ela cabe certinho dentro da lata. Ela vai ficar boiando em cima da água? À medida que a pedra vai descendo, o que acontece com a água? Ela sai, naturalmente. Então não lute para tirar a água, lute para colocar a pedra. Por isso que Paulo fala que ele viveu uma grande batalha, né? Completei a carreira, combati é guerra, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
E aí, se eu for no texto que diz que a fé vem pelo ouvir, então a luta de Paulo era a mesma sua e a mesma minha, era de colocar a pedra e não de tirar a água. Não lute para tirar a água, lute para colocar a pedra, que a água vai sair. Esse Jesus que nós estamos olhando, né? Esse cenário da Semana Santa, da cruz, do Calvário, esse Jesus que nós estamos a cada noite relembrando histórias de encontros como esse que ele teve com Zaqueu, é o Jesus que está aqui nessa noite, representado pela pessoa do Espírito Santo, amém? Sabe o que ele veio fazer aqui? Olhar para você e dizer assim: desce da árvore, desce, não importa a árvore. Contemplar Jesus à distância não resolve o seu problema. Desce, que eu quero ir nessa noite com você para a sua casa. E a casa entenda: vida, família, negócios, empresa, estudo, sala de aula. Eu quero ir com você para a sua casa. E se tem alguma coisa que não está de acordo com o plano de Deus, ali, a pessoa de Jesus, ao conviver com você, naturalmente vai brotar do seu coração o desejo de abandonar algumas coisas ou de passar a fazer mudança de hábitos. É a pessoa de Jesus na nossa vida. Nessa noite, o céu gostaria de ouvir a palavra assim: hoje entrou a salvação na sua casa, na minha casa, porque eu decidi ir com Jesus nessa noite para casa. Talvez você tenha vindo sozinho, né? Dentro do carro ali. Nessa noite vai ter alguém no carona, né? Jesus quer ir com você para a sua casa nessa noite. Quantos querem permitir? Porque assim, eis que estou à porta e bato, né? Constantemente, Jesus quer entrar, quer, mas assim, não entra porque às vezes nós não permitimos. Quantos nessa noite querem permitir? Eu gostaria que você ficasse em pé para dizer: Senhor, no caso de Zaqueu, ele desceu, aqui você levanta, né? Que você sobe para dizer assim: Senhor, eu quero nessa noite que o Senhor vá comigo para casa. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Antes de dormir, senta um pouquinho com Ele, um pouquinho só. Deixa Ele falar um pouquinho com você através da sua palavra. Fale um pouquinho com Ele através da oração. Converse, porque é essa convivência que você vai conhecê-lo. E a Bíblia diz assim, ajudem: conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, de novo. Então, Jesus, eu preciso conhecer. E a gente só conhece alguém conversando. Deixe o Senhor falar com você hoje. Quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Converse um pouquinho, sabe? Antes de dormir. Faz diferente hoje, ao invés de chegar em casa e ligar a televisão para assistir um monte de coisa que vai tirar a informação que você recebeu aqui. Dorme mais cedo hoje. Pega a Bíblia um pouquinho lá na cama, sabe? Ali, deixa o Senhor falar com você, fale com Ele. E durma com Ele, porque é Ele que vai mudar os seus hábitos. É Ele que vai te dar a vitória. É nele que você vai descansar essa noite salvo, por causa da cruz. É com Ele que você pode trabalhar amanhã, seguro, firme, sem medo. É Ele que vai te orientar, pelo Espírito Santo, as decisões que você precisa tomar. Por isso Ele é a salvação. Por isso que quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele disse: a salvação está entrando aqui hoje. Amém? Pare de tentar fazer coisas certas. Pare de tentar evitar coisas erradas. Lute para que Jesus não saia da sua vida. Que essas coisas, elas irão acontecer automaticamente. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Nessa historinha, no garimpo de Zaqueu hoje, nessa noite, descobrimos algumas coisas, ou quem sabe relembramos algumas coisas importantes. Obrigado, Senhor, pela historinha de Zaqueu, tão simples e tão profunda, tão prática, como é o próprio Evangelho, simples que até uma criança pode compreender. Muito obrigado, Senhor, por essa história. Talvez nessa noite nós temos aqui Zaqueus que vieram para ter um encontro com o Senhor, ou quem sabe estão lutando, querendo ter esse encontro com o Senhor, mas a multidão tem atrapalhado. Senhor, que tenhamos força, coragem, como aquela mulher do fluxo de sangue, para rompermos a multidão e tocar o Senhor, para recebermos o poder que o Senhor tem nos oferecer. Mas se algumas pessoas aqui estão, quem sabe, em cima de árvores,
contemplando o Senhor à distância, que sinta os olhos do Senhor de cima da cruz, que diz assim: filho, eu estou aqui por causa de você. Os seus pecados que fizeram separação entre mim e você, eles estão sendo pagos aqui na cruz. Aceite o meu sacrifício em seu favor. Desça da árvore hoje e eu quero ir com você para a sua casa nessa noite, entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu quero transformar tudo lá, como eu transformei a vida de Zaqueu. Que possamos viver essa experiência hoje, Senhor. Nós cremos no Senhor e cremos na cruz e no poder transformador da vida de Jesus que nós estamos relembrando essa semana. Nós oramos em nome dele. Amém. Vamos cantar todos juntos ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oportunizemos a Cristo a salvação que Ele oferece. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor.
sou merecedor. A graça me alcançou. Amém? Muito bem, aproveito que vocês já estão em pé. E nós temos uma proposta para vocês para amanhã, na nossa quarta-feira. Eu pensei que de repente, se você pegar esse brinde aqui especial que nós temos e levar para uma pessoa que você gostaria de vê-la aqui amanhã, e você entregar, olha, está havendo um programa especial no Iguatemi, e eu quero te fazer um convite. Pode ser uma colega de faculdade, um vizinho, um amigo, e você entregar o presente e convidar para vir amanhã à noite. O que é que vocês acham? Facilita? Então, por favor, nós temos 30, podemos ter aqui amanhã 30 visitas. Então, você que deseja convidar alguém, já pode vir aqui pegar. Pode vir aqui, quem vai ser o primeiro? Nós temos aqui 30, entendemos que serão 30 contatos que você poderá fazer, tá? Muito bem. Convide alguém, traga essa pessoa. As palestras estão inspiradas, sabe, está sendo de fato assim algo muito especial, e entendemos que mais pessoas precisam ouvir esta mensagem. Amém? Então, queridos, aqueles que irão fazer o convite já podem vir aqui pegar. Os demais, o pastor Odaí já está à porta para se despedir de vocês. Que bom que você esteve aqui com a gente. Boa noite. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. E até amanhã, pela graça de Deus.